Olá, estamos aqui então para dar continuidade aqui no nosso primeiro encontro, em que falávamos aí sobre uma perspectiva da antropologia evolutiva, né? Como é que os seres humanos apareceram nesse planeta e como é que podem se fazer a pergunta sobre a realidade e como as sociedades evoluíram até o ponto de chegar a uma civilização absolutamente desenvolvida, como a civilização antiga helenística, romana, egípcia e outras que concorreram, né, como os persas e outros mais. Mas hoje especificamente nós vamos falar então dessa mitologia grega, né, dessa mitologia extremamente rica, que até hoje tem uma grande influência no Ocidente, e vamos falar da transição desse pensamento mitológico para o surgimento da filosofia. E aí vamos avançar um pouco para a filosofia moderna, para uma realidade mais instrumental provida pela ciência moderna. Lembrando que essa mitologia grega, né, que é representada aí por Pégasus, por outras entidades e tudo mais, ela já foi considerada a cosmologia, a cosmogonia e a própria explicação, como esse Pégasus que apareceu aqui, está andando na nossa tela. Já foi considerada a explicação da realidade, né? Por todo aquele povo que tinha essa visão de mundo. Hoje nós chamamos de mitologia justamente porque acredito que essa religião tenha caído em desuso, né? Não há mais quem pratique esse tipo de pensamento religioso, por assim dizer, né? Você então tem ali os vestígios culturais, você tem a questão das narrativas, né, que hoje são incorporadas em videogames, são incorporadas em filmes, incorporadas em contos, em literatura, mas enquanto escopo religioso não se pratica mais, né? Então, partindo daquilo que nós conversávamos até chegar nesse contexto da Grécia, falaremos então dessa transição da mitologia para o pensamento filosófico, tendo como ponto de partida essa mitologia ou essa visão de mundo grega, né? Especificamente ali daquelas cidades-estados gregas que começaram a se organizar ali no Mediterrâneo, dominaram o comércio e tiveram um grande poderio, ao ponto de poder rivalizar com persas, rivalizar com vários impérios, até serem conquistados pelo império mais sofisticado, que foi mais sofisticado do ponto de vista militar, que foi o romano, né? Então, nós temos que voltar aos vestígios desse pensamento mitológico, procurando pelos clássicos, né, por aqueles autores que ficaram na história como sendo os grandes pensadores helênicos que acabaram descrevendo em suas obras, que são, via de regra, poemas, né, que era a forma mais usual de escrita nessa época em que eles viveram, alguns séculos, 5, 6 séculos, até 7 séculos antes de Cristo. Nós temos como base, então, como referencial principal a Teogonia do Exíodo, que Teogonia quer dizer justamente o nascimento dos deuses, e temos a Ilíada, a Odisseia de Homero, que vão formar aí essa paideia, essa educação grega, né, que os mitos não serviam apenas para explicar a realidade, como nós vamos ver, mas também serviam para empregar um conceito formal de educação para o povo, né? Um conceito de valores, de honra e várias questões que acabaram formatando a mentalidade grega e que, como falamos, acompanham a formatação do pensamento ocidental até hoje, né? Você pegar as bases ocidentais, você vai ter essa filosofia grega, vai ter o direito romano e vai ter a religião judaica cristã hoje como um tripé que ancora o desenvolvimento do Ocidente, como nós vamos ver ao longo da antiguidade, da Idade Média, da Idade Moderna e até a atualidade é muito presente isso, né? Então, pegando a questão da teogonia, apenas eu fiz um esquema conceitual aqui para vocês entenderem, né? Como eles explicam a origem dessa realidade. Então, lá no princípio você tinha Gaia, o éter, caos, né? E aí surge Urano, que vai pairar lá no cosmos e vai acabar desposando Gaia, certo? E aí eles vão ter uma série de filhos, que serão 3 conjuntos de filhos, que são os Hecatonenqueres, que quer dizer aqueles com 100 mãos, que eram uma raça muito poderosa, né, que podiam mover, destruir montanhas e tudo mais. Você tinha os ciclopes antigos e os titãs. Urano não gostava muito desses filhos e acabou aprisionando lá no Tártaro as duas primeiras raças que eles produziram,
Mas Gaia não gostou muito disso e os titãs então acabaram sobrevivendo, né? Os titãs eram em número de 12, como estão descritos ali, e eles são 12 entidades masculinas, 12 entidades femininas, e eles acabam personificando então elementos da natureza e elementos da psique humana, né? Então você vai ter do lado dos titãs masculinos, você vai ter o oceano, que personifica o próprio oceano em si, né? A entidade dos mares informes, né? Você vai ter Imperium, que é um titã que por sua vez simboliza o leste, simboliza o sol nascente, simboliza a vida que nasce, né? E está posicionado ao leste, porque é de lá que nasce o sol. Você vai ter Crios, que é outro titã, que Crios, no grego arcaico, quer dizer exatamente carneiro, né? Que representa a constelação ali de Áries, então, e que representa o sul, que representa a mudança dos tempos, que personifica a mudança de estações, né? E é de fato das correntes de vento do sul que acontecem essas virações, né? Aí você tem Koios, que representa o norte, representa a sabedoria, certo? Fica ao norte. E você tem Iapetus, que é o titã que representa o oeste, que representa a destruição, que representa a morte e tudo que passa no tempo, enfim, nos ciclos de vida na Terra. Por quê? Porque o Sol se põe ao oeste, então ficam simbolizados esses pontos cardeais. E o titã mais jovem, então, o último ali, é Cronos, que é o titã do tempo, né? Do tempo, enfim, em sua modificação das coisas, né? O tempo que faz nascer, o tempo que faz morrer. E aí você vai ter as titãs, que são as mulheres. Você vai ter a memória, que é muito parecida com o tempo, né? Mnemosyne. Por quê? Porque ela representa essa ideia que nós temos de tempo, né? O tempo que na nossa cabeça, veja só como o lado masculino personifica questões físicas, né? Questões que estão externas do mundo humano, por assim dizer. E o lado feminino personifica essas questões que são mais para o âmbito do humano. Então você vai ter Mnemosyne, que representa a memória, e é através da memória que nós indivíduos, seres humanos, temos essa ideia de tempo, né? Nós podemos lembrar de um passado e podemos projetar um futuro, né? Essa questão do tempo vai ser muito importante ao longo de toda a história da filosofia, como nós vamos ver, há grandes textos sobre o tempo, né? Um dos últimos textos grandes filosóficos de Heidegger é sobre o título é justamente o ser e o tempo, onde você vai ter essa perspectiva de tempo que nos acompanha, né? Essa ideia de finitude que nós temos e que nos torna seres na visão desses filósofos, especialmente posicionados na realidade, porque nós temos ideia de passado, de presente, de futuro, e aqui estamos, né? Então, na personificação da mitologia antiga seria essa titã que nos proporcionaria essa lembrança do tempo, né? A memória. Aí nós temos a titã Tétis, que ela representa os mares, os rios, ela é casada com o oceano, outro titã, né? Com seu irmão. Aí você vai ter a titã Theia, que representa o brilho, porque ela é casada com Hyperion. Hyperion lembra aquele titã do leste, que representa o sol nascendo, então ela é aquela primeira luz, da luz da aurora que está vindo, né? E ela representa também o que brilha, representa o ouro, representa a prata e assim por diante, né? Aí você vai ter Phoebe, que é casada com Koios, lembrando que Koios é esse deus da inteligência do norte. E ela é a deusa. Deusa Strambach. É titã. Ele também não é deusa, é um titã, né? Refinar essa terminologia. Ela é a titã que representa então o mistério, a adivinhação, né? Isso tem uma relação, podemos perceber como os gregos entendiam essa forma como conhecemos a realidade, né? Você tem então que antes do conhecimento, antes de você ter o vislumbre sobre algo, é preciso que você se depare, se defronte com o mistério, que é representado por ela, né? Pela Phoebe. E aí você vai ter Rhea, que representa a fertilidade, que vai ser a esposa de Cronos, né? Do titã Cronos. E você vai ter, por fim, Themis, que é personificada naquela titã com a venda, que representa a justiça, né? O ideal de justiça. Então, esses são em base os 12 titãs que existiam, tá? E o que acontece? Lembre que Urano
pegou 2 castas de filhos e aprisionou, certo? Gaia não gostou muito disso. E aí ela faz um acordo com os seus filhos para que se vingassem, né, de Urano. E aí o que acontece? Num plano, ela dá lá forja uma foice, né, e dá de presente ali para Cronos. Se vocês olharem nessa imagem, ele está com a foice na mão ali. E então o plano dele era castrar, né, o Urano. E aí, com a ajuda dos seus 4 irmãos, Hyperion, Crios, Coeus e Apetos, ou seja, os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste, eles conseguem, então, num dia que Urano vem visitar Gaia, eles conseguem, os 4 pontos cardeais, segurá-lo para que Cronos consiga efetivamente castrar. Tá? Oceano não quis participar disso, então, para se vingar, Cronos depois pega os testículos de Urano e atira no oceano, né? E aí, desse sangue que jorra, vai nascer várias criaturas. E no oceano vai nascer, então, daquela espuma do oceano, vai nascer a Afrodite. Tá? Que vem a ser uma deusa da terceira geração, no caso aqui, uma olimpiana, né? Uma olímpica. E ela vai nascer, então, dessa espuma, representando que o amor, que a beleza é efêmera como a espuma do mar, né? Se forma e se vai. Tá? Então, basicamente, aí começa a Era de Cronos, tá? Os titãs reinando. E aí, Cronos, como dissemos, era casado com Reia, tá? É bastante incestuosa e complexa essas relações dos deuses, não se preocupe com isso, eu só estou falando para que culturalmente a gente possa ter visto isso algum dia, né? Então, Cronos vai estar ali com Reia e eles vão ter os filhos ali que são os deuses do Olimpo, tá? Eles vão ter Zeus, Poseidon, Hades e Hera, tá? O que representam ali? Deus, então, Zeus, então, vai ser o filho mais jovem, só que aí existe um pequeno detalhe, né? Como Cronos foi quem articulou contra seu pai, né? Ele tinha medo que seus filhos articulassem contra ele, os filhos dele com Reia, tá? Então, o que vai acontecer? Ele vai pegar e, de uma maneira muito sutil, né, quando seus filhos vão nascendo, ele vai engolindo seus filhos, vai os devorando um a um, né? E é claro que a Reia, que era a titã da fertilidade, não gostou muito disso. Então, dá um vinho lá, embriaga ele e enrola uma pedra numa manta e fala que é uma jovem, que é Zeus, né? Ele vai estar devorando por último, então ele é enganado. E aí Zeus consegue crescer, consegue se fortalecer. E um dia consegue enganar Cronos e fazer com que ele vomite lá de dentro seus irmãos. E aí começa a Titanomaqueia, uma guerra de 10 anos entre os deuses olimpianos e os titãs, aonde então Zeus, junto com seus irmãos e irmãs e junto com seus filhos e filhas, né? Zeus vai ter ali os filhos que vêm depois do seu casamento com Hera. Então eles conseguem vencer essa guerra contra os titãs. Cronos é despedaçado, atirado até o Tártaro, né? E lá ele permanece, então, e Zeus se torna o deus mais poderoso, né? Representado pelo raio, o deus do ar, né? Poseidon acaba substituindo ali, vai reinar sobre os mares e os oceanos. Ele vai ter aquele tridente como símbolo, né? Depois dessa guerra, ele divide o mundo. Zeus fica com os céus, lá comandando os raios e os trovões. Poseidon fica com os mares e Hades fica com o submundo, né? O que acontece? Com a Terra, nenhum dos três fica porque passe livre dos três, né? Esses deuses vão habitar no Monte Olimpo, então vão ter morada ali, vai ter o palácio onde eles vão se reunir, né? Hades é convidado uma vez por ano para comparecer. Então, depois desses 6 deuses originais que estão ali, né? Que são filhos dos titãs, Zeus, Poseidon, Hades, Hera, Deméter e Hestia, vão se juntar ali os filhos de Zeus, que vai ser Atena, Artemis, Apolo, Ares, Afrodite, como vimos, nasceu daquela coisa do sangue de Urano, e Hebe, né? Cada deus ali vai personificar uma coisa, né? Por exemplo, Atena vai personificar a inteligência, Artemis vai ser a deusa da caça, Apolo vai ser o deus da música, Afrodite, como já falamos, é a deusa do amor, Ares a deusa da guerra, Hebe a deusa da juventude,
Deméter, você pega Deméter, vai ser responsável pelo trigo, pela colheita, Hestia vai ser responsável pelo lar, por cuidar do lar, e Hera é responsável então pelo casamento, pela vida dos filhos, né? Então notem que aí passa a ter uma segunda. Os primeiros titãs viveram na chamada Era de Ouro, e nesse segundo momento, então, os deuses olímpicos tomam esse lugar, e assim eles passam a personificar essas questões que são tanto questões que explicam a natureza, por um lado, né, fenômenos naturais como raio, trovão, maremoto, terremoto, enchente, né, quanto personificam questões que são mais de humores, questões que são relacionadas à vida humana, né, como, por exemplo, a agricultura, o grão, o pão ali com Deméter, né? Aí você precisa de inteligência, de matemática com Atena, que é aquela coisa que nós vimos da transição do modo de vida nômade do modo de vida da Revolução do Neolítico para o modo de vida da Revolução Agrícola. Então note que os deuses gregos tinham essa concepção de que eles explicavam a origem da realidade, explicavam fenômenos da realidade, explicavam aspectos da sociedade humana também, né? Como a matemática, a inteligência. Existiam depois deuses, semideuses, heróis, que vão representar aí a coisa de cunhagem de moedas, de metalurgia de ferro e outras coisas mais. Então, basicamente, esse é o conjunto da teogonia explicado aqui, subsumido, né? Note por que o número 12, né? O número 12 está muito... É uma questão astronômica, né? Se você pegar os signos do zodíaco são 12, os meses são 12, né? Que são as 12 constelações pelas quais passamos, lembrando que isso é encetado depois de quase de 6 mil anos de estudo de astronomia, né? Esse estudo de astronomia foi necessário a partir do momento que nós optamos por nos assentar, né? Nos agregar e começar a produzir nosso próprio alimento, como o caso dos grãos. Então, note que esses deuses vêm para personificar as coisas que eram mais importantes, né? Como a colheita, como a matemática, como a linguagem, como a caça, aspectos da vida humana, né? Como o amor, a fertilidade, o lar. E dessa forma os gregos então tinham uma explicação muito a contento da realidade, né? Não se questionava de onde vieram esses deuses, os primeiros, né? Existia lá Gaia sempre houve, aí existia lá o éter, enfim, dessas relações entre irmãos e tudo mais, é que as coisas vão se originando e a nossa realidade complexa vai tomando forma. Para quem tiver interesse sobre isso, a título, já citamos os dois livros, mas a título de uma coisa mais resumida, numa linguagem em prosa, eu sugiro, vocês vão achar aí na biblioteca um livro chamado O Livro de Ouro da Mitologia, tá? Que é do Thomas Bulfing. Vocês vão poder ver essas histórias e mais histórias de semideuses, heróis, dos filhos, netos dos deuses e assim por diante, tá? Então notem que essas histórias, como dissemos, elas têm dois caráteres. Por um lado, elas explicam o fenômeno da natureza, da realidade, e por outro, a palavra natureza está deslocada aqui, porque para esses gregos dessa religião antiga, antes do surgimento da filosofia, a palavra natureza não ia significar muita coisa, mas enfim, da realidade, tá? Então nós temos aqui a ilustração do Goya, que mostra, está escrito ali Saturno, mas é o nome latino de Cronos, né? Lembrando que os romanos adaptaram isso. Que mostra o momento, como nós falamos, em que o Cronos vai lá e devora os próprios filhos, né? Na visão do Goya, e que está se precavendo para que eles não os destruam, os colocando no seu ventre, certo? Então, o que essa história explica? Ela explica do ponto de vista de ensinamento, de moral, de paideia, ela vai explicar o seguinte: olha, por que é que Zeus se torna o deus mais poderoso depois, né? Depois dos titãs lá no Olimpo. Justamente porque Zeus comanda a rebelião e ele é aquele que acaba despedaçando lá com a foice que ganhou da mãe e aprisionando Cronos, o tempo, né? Daí que vem cronômetro, né? Cronologia. Ele aprisiona e controla o tempo. Então, para os gregos, notem que era uma sociedade com base de escravos, né? Que o escravo, por definição, é alguém que não define o que fazer com o próprio tempo, ao contrário de uma pessoa livre.
que tem autonomia para dizer o que fazer com o próprio tempo. Então, para os gregos daquele tempo, poder estava relacionado com controlar o próprio tempo. Tá? Isso vai se replicar em várias escolas filosóficas, por exemplo, o Diógenes vai viver num barril e vai dizer que não é importante ter posses, é importante ter tempo livre, né? Você vai ter estoicos, epicuristas, vai ter cínicos, vai ter uma série de escolas que vão ter essa relação com o que fazer com o tempo, né? O que é melhor buscar prazer, não desejar, como você pode viver para ter uma vida em mais harmonia com o tempo, o que representa possuir mais poder. Poder não no sentido de esmagar, de destruir, poder no sentido de você poder controlar a sua própria existência. Então essa é a primeira questão. A segunda questão é uma questão que acaba por explicar o que é o tempo, assim, né? Que é uma questão difícil. Se eu pedir para vocês fazer uma redação aí de 10, 20 linhas explicando o que é o tempo, possivelmente muitos de nós teremos dificuldade. Mas para os gregos antigos, veja só, o que é que o Cronos está fazendo nessa narrativa? O Cronos está devorando os próprios filhos. Portanto, para os gregos, o tempo é um pai que devora os próprios filhos, né? Parece meio trágica essa imagem, mas de fato, se você for visitar uma lápide aí de um cemitério, você vai ver que uma pessoa nasce num determinado dia do tempo e o tempo lhe deu a vida, portanto, o tempo é seu pai e é o próprio tempo que vai ceifando essa vida um dia após o outro até que o tempo leva essa vida, enfim, e aí o tempo que acaba fazendo a gente nascer num determinado dia vai nos devorando até nos consumir, nos extinguir. Então essa é uma visão de explicação do fenômeno do tempo para os gregos, ou seja, o tempo é um pai que devora os próprios filhos. Trágico, porém é uma forma de explicar a realidade bem interessante, né? Eu coloquei aqui algumas, já que estamos falando do tempo, porque o tempo é esse ser misterioso, né? Eu coloquei aqui 3 exemplos muito interessantes. Um deles é uma música. Se alguém quiser, não conhece, quiser ouvir, eu coloquei o link dela ali. É uma música do Caetano Veloso, que também é formado em filosofia, né? E se chama Oração ao Tempo. É muito interessante, né? Se nós estivéssemos no presencial, possivelmente podíamos fazer ela ao vivo, se algum de vocês souber cantar e tocar violão. Porém, vão até o link ali, assistam ela numa versão que eu coloquei ali do YouTube, e presta atenção na letra, né? Presta atenção que ele está falando com o tempo, essa questão do círculo, quando eu saí do meu círculo, nunca fui nem terá sido, é uma coisa, é bastante profunda a letra dessa música, né? Aí você vai ter, por exemplo, o Santo Agostinho, no seu livro As Confissões, que vai falar dessa natureza do tempo, que é algo para ser percebido, mas não para ser explicado, né? É algo que está no plano do inefável, algo que não pode ser dito, certo? É algo que eu sinto, com o qual eu me relaciono, com o qual tenho uma íntima relação, né? Eu percebo o tempo, ele escorre por mim, mas eu não consigo falar sobre ele, ou seja, se eu não consigo falar, eu não consigo teorizar, eu não consigo colocá-lo sobre perspectiva científica, né? E por fim eu coloquei um poema, porque os poemas dão conta de explicar a realidade de um modo muito mais suficiente do que nós, que é do argentino Jorge Luis Borges, que se chama Nueva Refutación del Tiempo. Tá? Está ali e é mais ou menos assim. O tempo é a substância de que eu sou feito. O tempo é um rio que me arrebata, mas eu sou esse rio. O tempo é um tigre que me destroça, porém eu sou esse tigre. O tempo é um fogo que me consome, porém eu sou esse fogo. O mundo, desgraçadamente, é real, e eu, desgraçadamente, sou Borges, ou Maurício, né? Você tem então nesse poema uma definição muito bela do tempo, de que o tempo é algo que está nos consumindo, muito parecido com a ideia de Cronos, mas nós mesmos somos esse vetor que gera o tempo passando, escorrendo por nós, e o que nós fazemos com o tempo acaba implicando em nós mesmos. Então, isso é uma forma para vocês entenderem como a mitologia operava, né? Eu peguei outro exemplo aqui, que é a história de Narciso, que está ilustrado aqui numa pintura do Caravaggio, e Narciso já vem nas gerações seguintes, né, dos filhos dos deuses, né?
E o que acontece? Narciso era um dos rapazes mais belos que existia, só que ele era muito egoísta, muito frígido, tá? E vocês sabem que na Grécia Antiga a questão do amor, dos amantes, era algo muito intenso, muito presente, né? O conceito de sexualidade para eles era bem diferente do que nós temos hoje nessa nossa mentalidade que é cristã, romana cristã, né? Então, o Narciso, na história dele, existia lá uma ninfa chamada Eco, e as ninfas eram aqueles seres maravilhosos das florestas que seduziam todo mundo, né? E essa ninfa Eco já havia sido amaldiçoada porque ela falava demais, então ela lubridiou lá uma deusa. Seu marido estava tendo um caso com as ninfas e ela foi lá e ficou convencendo ela para que as ninfas pudessem fugir. O nome dessa ninfa era Eco, Eco, E-C-O, e ela acaba sendo amaldiçoada então por Juno para que, já que ela gosta de falar e tem a palavra final, ela sempre vai falar e tem a palavra final. Só que só depois que as pessoas falarem ela vai repetir. Eco, né? Isso do Eco. E um dia o Narciso se perde por lá e essa ninfa Eco se apaixona por ele, né? E não consegue convencê-lo porque ela só podia repetir. E aí outro dia outras moças se apaixonam e todo mundo apaixonado, ele não lava bola. Rapazes também apaixonados e um dia uma deusa ouve a prece de uma moça que estava desesperada e fala que Narciso iria provar do que ele faz a si próprio, né? Que ele iria se apaixonar por uma figura que não iria retribuir. E aí eis que Narciso vai até uma fonte de águas límpidas, onde nem as cabras nem as ovelhas tomavam água, portanto era limpa como a prata, e viu lá refletido a sua imagem no espelho e apaixonou-se de si mesmo, sem se dar conta de que era ele mesmo. Então toda vez que tentava se aproximar e colocar o dedo no rosto, a água mexia e a criatura desaparecia. E Narciso foi ficando ali até que se definhou, né? Ou se suicidou. Há versões para essa história. E aí ele desaparece e surge uma flor em sua homenagem, que é a flor de Narciso, né? Aquela branca com o centro roxo. E então essa é a história, né? Que explica de alguma forma um surgimento de uma flor, que explica a origem de um fenômeno acústico, que é o eco, né? A eco se definha também, vai viver nos fundos dos vales das cavernas, porém sua voz permanece, de modo que ela só pode ficar repetindo o que os outros dizem. E o recado para os amantes é que o amor não deve ser contido, mas deve ser entregue. Essa que é a história por trás disso, a paideia, a explicação natural. Então, se você pegar todos os mitos, se você pegar depois a questão das tragédias, como Édipo Rei, do Sófocles e outras mais, você vai sempre ter essa questão do sentido moral dessas histórias, né, do sentido de explicação de algum fenômeno natural, tá? Então, partindo agora dessa transição da mitologia para a filosofia, por que os gregos substituíram esse pensamento? Nós vamos usar basicamente dois livros que também estão disponíveis na biblioteca, que é o Manual da História da Filosofia, do Giovanni Reale, que vocês encontram, e Don Quixote, que vocês encontram aí no Fusel, deve ser o livro com mais cópias na nossa biblioteca. Ele é dividido em vários volumes, e Os Filósofos Pré-Socráticos, do Jonathan Barnes, que é mais completo nessa coisa dos filósofos naturalistas que vieram antes, né? Então as referências que nós vamos utilizar estão ali. E para quem quiser se aprofundar também, essa será a leitura. Tá? Então, pegamos tem-se tradicionalmente como o primeiro filósofo do Ocidente, que seria o jovem Tales de Mileto. Tales, nascido na colônia de Mileto, na Ásia Menor, e, de acordo com a tradição, a filosofia se inicia então quando Tales prevê um eclipse solar, precisamente em 28 de maio de 585 a.C. Então a filosofia tem uma data de nascimento. E por que isso foi importante? Isso foi importante porque, olha só, nós vimos ali que o mundo era regido, na mentalidade grega, por deuses, né? E heróis. Então, o que acontece? Nós vimos lá que você tem um titã, depois Apolo é o deus do sol, você tem a lua, que são entidades divinas, e como é que um mero humano mortal pode prever um eclipse, tal coisa como essa, que é um entrecruzamento entre duas entidades que estão do divino. Então, antes da filosofia, o mundo era explicado basicamente de duas formas, né? Ou era feito pelos deuses, ou era feito pelos humanos, né? Por exemplo, uma DST, que na tradição latina tinha o nome de doença venérea, ou seja, Vênus, a Afrodite, é deusa do amor, a causa dela era um castigo divino, certo? Quem fez aquela cadeira?
Ah, foi um humano, então a causação é humana. Quem fez aquela maré, aquele terremoto? Ah, os deuses. Então o mundo era explicado basicamente nesse interstício entre a ação humana, a ação dos deuses e as reações possíveis, tá? Então, ao prever um eclipse, como é que o Tales faz isso? Ele faz isso se valendo de observações de egípcios, de babilônicos, de astrônomos que já tinham, como nós vimos na aula passada, a questão do nilômetro, séculos e séculos de observação, então eles podiam prever um eclipse, que é um fenômeno recorrente, que se repete com precisão. Só que isso ficava um conhecimento a cargo dos sacerdotes, né, a cargo de controle de classe. E o Tales, por vir de uma democracia, ele prevê o eclipse, avisa todas as pessoas e de fato ele vai acontecer. É um evento importante, acontece numa guerra. E lá, então, os milésios têm isso como um sinal. E o Tales é importante para isso. E o Tales fez várias outras coisas. Ele é matemático, você deve estar lembrado aí dos seus teoremas. Ele ensinou como construir canais, como desviar rios para exércitos atravessarem. Né? Ele foi importante na economia, na questão de moinhos, azeitona e tudo mais. Mas para nós importa aqui que ele fundou então o que ficou conhecido como filosofia da physis ou naturalismo. Physis, então, que é a palavra grega que nós traduzimos por natureza, quer dizer o espontâneo. Então, por que chove? Por que as plantas crescem? Não é nem ação dos deuses nem ação humana, é na ação da natureza. É algo espontâneo. E aí surgem os primeiros filósofos, que são os físicos ou naturalistas, que vão se seguir a Tales, Anaximandro, Anaxágoras e tantos outros, tá? Então, ele inaugura uma das questões fundamentais da filosofia, que é a busca pela arqué. Lembre que arqué é de arqueologia, arqué quer dizer origem. A busca pela origem, então, né? A origem da vida, a origem da realidade, a origem das coisas. E para Tales, a explicação é que a origem vai ter um elemento que é a água, não, todavia não é essa água que tomamos, mas a água enquanto elemento fundante, o úmido, né? Que nada cresce sem isso, então a base de tudo isso seria a água, né? E aí viriam outros, mas é importante que o Tales começa isso, tá? Eu escrevi certa feita um livro, eu tinha uma ideia de fazer tenho uma ideia ainda, farei isso, agora que depois dessa minha conciliação com Cronos, quando ela acontecer, que eu tiver tempo, para ter tempo, ou com o tigre, ou com o rio que me destroça, como diz o Borges, eu tenho a ideia de fazer, assim, pequenas paradidáticos, né? Tipo um romance, assim, pegar uma história como a do Tales e criar ali um romance no entorno. Eu cheguei a fazer isso do Tales, mas eu tenho a ideia de fazer de vários filósofos. Então, esse livro está ali disponível para quem quiser ver. Repito, é um romance, uma ficção, um romance sobre esses acontecimentos reais que envolveram a vida do Tales, e que mostra um pouco do nascimento dessa filosofia, tá? Não é para vender, é para dar. O livro é meu, então não há problemas em incorrer em direitos autorais. Vocês podem, quem tiver interesse, pode seguir o código ali e baixar, tá? Não é obrigatório, é só para quem tiver interesse. Então, seguindo nesses pré-socráticos, agora vamos falar um pouco de questões como o devir do Heráclito, né? O Heráclito, ele é um filósofo, então, que vai surgir e vai tratar dessa questão do tempo, né? Ele é conhecido como obscuro. Certa vez deram um livro dele para o Sócrates ler, o Sócrates falou, olha, o que eu entendi é muito interessante, tudo aquilo que eu não entendi parece ser bem interessante também. Lembrando que nós temos fragmentos, né, desses pensadores, tradição, o que Aristóteles falou sobre ele, o que Platão falou sobre ele, mas Heráclito vai ficar famoso por encetar a questão do devir, certo? O que é essa questão do devir? Ele vai falar que a realidade está em constante transformação. A única coisa constante, portanto, é a transformação em si, né? E o Platão vai tornar isso famoso dizendo que Heráclito foi aquele que disse que um ser humano nunca entra duas vezes no mesmo rio, porque o rio nunca é o mesmo e nós nunca somos os mesmos. Portanto, a realidade seria fluida, né? A realidade estaria em constante transformação e não seria possível ter algo de perene. Tá? Esse pensamento é bastante sedutor, mas há reservas, há limites a isso, né? Porque de fato a gente precisa do estável para fazer um conceito, para fazer, enfim, uma teoria e tudo mais. Mas é bom esse pensamento ter a função de criar esse outro núcleo de pensamento dentro da filosofia sobre essa nossa relação com o tempo. E aí vai surgir então o Parmênides, o Oleata, né, o Heráclito de Éfeso, e
Também de acordo com... Tá invertido ali o Platão, Platão, mas é o Platão, do sofista, vai dizer o seguinte, que o Parmênides havia afirmado que jamais se provará isso, que o não ser é. Ou seja, o ser é e o não ser não é. O sujeito que entrou no rio tem que ser o mesmo e o rio tem que ser o mesmo. Tem algo que tem que permanecer independentemente do que aconteça. Por mais que o rio mude suas margens ao longo do tempo, devido à erosão, aumente ou diminua o fluxo de água, a água que passou de fato não seja a mesma, tem que ter algo que subsista independentemente daquilo que ocorre para que o rio permaneça sendo aquele rio e que eu permaneça sendo eu. Então aí começa a surgir a ideia de essência versus existência. Ou seja, a existência pode ser movediça, pode ser algo que se altera, mas a essência, aquilo que faz com que as coisas sejam o que sejam e não sejam o que não sejam, deve ser perene, permanente. Tá? Esse pensamento passa por aqui. Tá? Isso vai ser extremamente influente nos filósofos principais, né, da antiguidade, que vão se concentrar na figura do Platão e do Aristóteles. Aqui nós temos uma gravura. Aqui todas as imagens são do Wikipedia Commons, então eu não referenciei, mas todas vêm de lá. Então você tem o famoso mito, a alegoria da caverna do Platão, que você encontra lá num diálogo chamado A República, que pode ser também visto como uma imagem que o Platão tem de como a realidade se divide. Então você tem ali a questão de pessoas que estão presas no fundo de uma caverna, né, desde que nasceram, estão acorrentadas de modo que não podem se mexer, estão com os pescoços acorrentados também, imobilizados, olhando para frente, de modo que eles não podem olhar para trás. E tudo que eles veem, tudo que eles conhecem são sombras que passam no fundo da caverna. Né? Essas sombras são projetadas através de um muro por pessoas que estão passando ali com diversos objetos, né? Objeto que representa um cavalo, uma esfera, uma ave, né? E logo atrás deles há um fogo que reflete nesses objetos e projeta a sombra no fundo dessa parede. Então essas pessoas que estão ali só conhecem sombras. Quem são essas pessoas? De acordo com Platão, essas pessoas somos nós. Tá? Toda essa realidade que me cerca, evidente que estamos nos vendo aqui por uma cópia da cópia da cópia, diria Platão, porque é um vídeo gravado que é passado de forma digital por pulsos elétricos e algoritmos, mas no caso por Platão, a própria realidade em si, essa mesa na tua frente, esse chão, aquela árvore ali, aquele pássaro, que são captados pelos sentidos, eles não são a realidade em si. Eles são algo projetado do mundo das ideias, algo que não é real, a verdadeira forma. Tá? Então nós vivemos nesse mundo de aparências e sombras, que é esse mundo que nos cerca pelos sentidos. Tá? Então você vê que o realismo no Platão não é essa realidade aqui, mas a realidade das formas, a realidade das formas matemáticas. Tá? E existe um sujeito, então, aí nesse mito, que um dia consegue se libertar, gradativamente vai usando os músculos que estão ali sem uso, né? Estão todos atrofiados, e aí ele consegue se levantar com dificuldade, e com dificuldade ele olha para a luz dói, né? No Matrix, no filme, tem uma alusão a isso, quando o Neo fala, quando ele acorda, por que meus olhos doem? E aí o Morfeu responde para ele, porque você nunca os usou ainda. Então, os olhos, de acordo com o mito no Platão, os olhos doem, porque olha para a luz a primeira vez, ele vai se acostumando, e aí ele consegue pular e ver esse teatro de enganação, né, dessas pessoas que estão passando ali, percebe que ele convivia com sombras, e aí ele escala mais a montanha, como vocês podem ver ali, a subida é íngreme, escarpada, né, na linguagem do Platão, ou seja, é difícil, sempre com muita dificuldade, e você vê a figura da pessoa saindo ali até que ela sai para fora da caverna, né, e consegue observar o sol em si, que seria o bem supremo, e consegue ver essa verdade que está por trás dessas meras formas, né? Essas meras formas que estão no plano da episteme, da técnica, ou seja, daquilo que podemos saber mundanamente. Por isso que eu só sei que nada sei, ou seja, o que eu sei, do ponto de vista dessa episteme, dessa técnica, provam, não conseguem demonstrar aquilo que eu não sei, que seriam a verdade que está plano da sofia, da sabedoria, né? Mas esse sujeito, não obstante, olha para fora, tem esse vislumbre,
e retorna porque ele quer avisar as pessoas de que elas estão enganadas e que a verdade está lá fora, as competições, os campeonatos ali dentro são todos falsos. E essa pessoa sendo conseguindo retornar com essas verdades que agora ele conhece, tenta ensinar os outros e os outros não aceitam de forma alguma e acabam por matar essa pessoa. Tá? A pessoa sai da caverna, descobre tudo, volta e acaba sendo morta pelos aqueles que não queriam sair da caverna. Bom, essa alegoria, em grande parte, demonstra a ideia de que a inteligência comum, né, na ideia do Platão, ela é sempre mediana. Se um trigo sobe mais que os outros, não se fertiliza os outros para crescer, mas se poda aquele para deixar tudo homogêneo. Também tem alusão à ideia de que Sócrates foi condenado à morte, né, justamente porque picava o fuço da mula querendo com que ela andasse. Sócrates era esse cara que saiu da caverna e tenta avisar as pessoas e é convidado a tomar veneno cicuta e é executado, né? E Sócrates é uma história muito interessante se vocês lerem um diálogo do Platão chamado Apologia a Sócrates, porque as próprias pessoas que o condenam não queriam matá-lo e facilitam sua fuga, deixam a cela aberta, um cavalo encilhado, e Sócrates não sai. Por quê? Porque para ele obedecer à lei era mais importante, né? Então, por mais que uma lei injusta, ele acaba tomando a cicuta e dá mais um ensinamento em sua morte. Tá? Então, o mito da caverna representa essa ideia para o Platão, como é a realidade em si, certo? É claro que aqui eu estou falando bem a grosso modo, mas o objetivo é ter uma introdução a isso mesmo, né? O objetivo do CCR. E aí você vai ter para o Platão também a ideia do que é alma, porque os humanos estão aqui, isso vai estar no Fedro, uma outra alegoria. O Platão escrevia assim, né? O estilo dele era dos diálogos e às vezes usava essas alegorias. São mitos, né? E ele fala então da parelha alada para explicar a encarnação da alma, né? Por que é que então se esse mundo, esse corpo é uma ilusão, uma aparência? Por que é que os seus sentidos me enganam? Por que é então que eu vim parar aqui, se eu venho de outro lugar, né? Se eu não tô aqui para aprender, eu tô aqui para lembrar, porque eu vim do mundo das ideias. E ele vai explicar com esse mito, então, que é basicamente descrito como um cavalo branco, um cavalo negro e um cocheiro, um auriga, né? Nessa biga ali, nesse carro, tá? Ou parelha, como tá no mito. E o que acontece, então, é que esse cavalo, essa parelha, composta por esse cavalo branco, esse cavalo preto e o condutor, viviam lá em cima na Via Láctea, junto com os deuses, né? E conheciam essas verdades. Só que o cavalo negro, ele era de uma natureza muito, muito arisca, muito arredia, passo que o cavalo branco era mais simples de conduzir. E aqui não tem a ver com as cores, então eu já explico o que significa. E era o condutor que tinha que manter isso. O cavalo negro, então, representa a parte concupiscível da alma, né? Aquela parte dos desejos dos desejos fisiológicos, por assim dizer, né? Sono, fome, e de fato eles são mais violentos, né? As pulsões sexuais, ou seja, se você está com fome, você começa a se tornar violento, você começa a se tornar irritado. É mais ou menos isso que ele queria dizer, porque a alma para ele, lembrando do esquema do triângulo, tinha esses três aspectos, assim como a cidade tinha três aspectos para Platão, né? A parte dos guerreiros, a parte dos trabalhadores e a parte dos pensadores, né? O cavalo branco representa essa alma irracível, portanto, que representa ali os soldados, que é essa coisa que controla o cavalo negro, né? Por exemplo, quando nós queremos ter um diploma, queremos ganhar alguma coisa, uma honra, nós superamos a fome, superamos o sono, ou mantemos isso alinhado, né? Para que a gente chegue aos objetivos. E quem tem que controlar entre esses dois cavalos é justamente o condutor, a razão, né? Então você tem as três partes da alma humana, a parte concupiscível, que é a parte das necessidades, a parte irracível, que é a parte dos desejos mais nobres, e a parte da razão, que mantém isso em equilíbrio para que essa carroça ande, né? Você não pode reprimir muito o cavalo de cá, nem o cavalo de lá, você tem que manter aquilo alinhado. Só que um dia essa razão ela se distrai e o que acaba acontecendo é que o cavalo negro toma controle e acaba vindo na Terra encarnando esse animal aqui. E aí tem todo esse processo de sair da caverna, né? De buscar essas verdades para que a alma, para que a psique se liberte e saia do casulo e volte, então, para esse caminho glorioso de onde ela veio. Então, note que essa explicação, tanto da existência humana aqui, para o Platão, esse ser diferente, quanto da existência da realidade
e como podemos conhecê-lo, quais são os graus de conhecimento, né? Bom, Platão teve um discípulo chamado Aristóteles, Aristóteles que era de Estagira, foi por sua vez preceptor de Alexandre Magno, né? Aristóteles vinha da Macedônia, era um estrangeiro, por assim dizer, e Platão ensinava na academia, Aristóteles no Peripatos, por isso as suas escolas são os peripatéticos, significa algo como andar no jardim, para ter essas conversas filosóficas. E Aristóteles, então, vai ter uma ideia um pouco diferente dessa questão do mundo físico. Né? Para ele, o mundo físico não é, como para Platão, uma ideia de uma realidade secundária ou subsidiária. Tá? Bom, grosso modo, Platão, na sua metafísica, vai explicar como as coisas se movimentam, vai tentar explicar o devir, vai tentar explicar a coisa do ser, com base no primeiro de conceito de ato e potência, né? O seu sisteminha ali de ato e potência. Por exemplo, dentro do tempo, lembrem lá do devir, né, do Heráclito, lembre do ser não é do Parmênides. Aristóteles tenta conciliar isso. Então vamos pegar, por exemplo, já que nós estamos aqui no sul e agora é época, pega um peão. Tá? Quando você tem um peão que em ato é uma semente, tá? Quando você pega um peão de uma pinha, vai no mercado lá e pega um peão, o que você tem na mão? Você tem uma semente. Em ato você tem uma semente. Ponto. Naquele momento, naquele espaço, naquele tempo, você tem uma semente. Isso é o ato. Agora, potencialmente, o que esse peão pode vir a ser? Tá? Esse peão pode vir a ser o que em potência. Ele tem potência de vir a ser, devir, lembra do devir, de tornar-se o quê? Ele tem potência de ser cozido, que é o que nós fazemos com ele na maioria das vezes, e se tornar alimento. Né? Ele tem potência de ser plantado e se tornar uma árvore. Essa árvore tem potência de se tornar uma floresta. Essa árvore tem potência de se tornar um piano, depois de cortada, serrada e trabalhada. Essa árvore tem potência de se tornar uma casa, certo? Ou seja, aquilo que agora é em ato tem a potencialidade de vir a ser outra coisa. Então é assim que ele explica esse movimento, esse engendamento da realidade. E esse ser vai se modificar a partir da causalidade, a teoria da causalidade, né? Que Aristóteles vai chamar das causas do ser, que são 4. Ele vai dividir então em material, formal, eficiente e final. Tá? As coisas são eleiformes, ou seja, tem matéria e tem forma, né, na linguagem grega. E as coisas, então, de acordo com Aristóteles, têm uma causa material, ou seja, o que causou aquilo materialmente. Pega uma estátua de mármore, tá? Pega o Davi do Michelangelo. Do que ela é feito materialmente? É feito de mármore, tá? Qual é a forma? A forma é o Davi bíblico, tal como na cabeça do seu mestre Michelangelo, tá? Qual é a causa eficiente? O que transformou o mármore em Davi? A causa eficiente, nesse caso, é o Michelangelo. Tá? E qual é a causa final? A causa final é a que se destina. Tá? Se destina-se aos Medici, se destina aos Sforza, se destina ao Papa, ou se destina ao museu, à posteridade, ou à perfeição, como achava Michelangelo. Isso aí vai ser... você pode escolher aí a causa final. Para o Michelangelo, as estátuas existiam para honrar a Deus e homenagear a perfeição, tanto que quando ele terminava, ele soprava e falava parla, porque de tão perfeitas que eram, só voltavam a falar, né, em italiano. Então, basicamente, temos para Aristóteles ato e potência, uma coisa que está em ato aqui tem a potência de tornar-se outra, nós temos as causas que fazem esse movimento, e aí nós vamos ter as 10 categorias de um ser presente, né? Então ele tenta conciliar a ideia de substância, de essência, ou seja, daquilo que permanece independentemente do que acontece, a ideia de existência, nessa coisa das 10 causas. Um dia no futuro nós vamos ver como Kant transformou isso, invertendo essa perspectiva, aduzindo a isso a causa de tempo e espaço. Então substância é essência, aquilo que subsiste independentemente do que acontece. Se eu perder o cabelo, se eu perder um olho, eu continuo sendo eu. Modificado, mas a minha substância permanece, né? Lembrando lá do rio, algo tem que subsistir para que o rio seja um rio. Mas aí vem a questão da categoria de quantidade, né? Por exemplo, quantos? Eu olho não sei se vocês já viram O Exterminador do Futuro, aquele filme com a Schwarzenegger, o 2, em que ele cai, que ele começa a procurar a Sarah Connor, o John Connor, e aí você entra na mente do robô e começa ali categorias, né? Altura, quantos, humano, cachorro, carro, animal.
Mais ou menos isso, só que de maneira bem mais rápida e espontânea, que o Aristóteles entende que o cérebro é uma linguagem que estou usando aqui, entende como o humano conhece, como a mente opera. Né? Então eu olho e vejo a quantidade, certo? Eu vejo a classificação, se tem cor, se é azedo, se tem sabor. Né? Eu vejo a relação, se está do lado, se é maior, se é menor. Né? É assim que eu vou encarando a realidade. Aquela cadeira está do lado da outra, aquele sofá é maior. Né? Eu vejo onde, ou seja, localizado uma interseção do espaço. Né? Eu vejo quando, se foi quando eu vi, verei, certo? Estou vendo agora, eu estou lembrando, eu vejo a posição, eu vejo a condição, eu vejo a ação, se está sofrendo ou agindo uma ação, ou seja, o fogo está proporcionando uma ação sobre a chaleira que está aquecendo a água, e vejo a afetação, que é a água que está sendo afetada por outro objeto. Eu sei que a causa da água ser aquecida é o fogo e o efeito é a água fervendo e o vapor. E é de acordo com essas categorias, então, aristotélicas, que eu posso conhecer, eu posso me deslocar na realidade e eu posso entendê-la, subsumi-la em conceitos, posso com ela fazer física, fazer botânica, fazer, enfim, todo tipo de coisa a qual podia fazer. Lembrando que Aristóteles era um grande naturalista no sentido de que estudava baleias, estudava marés, estudava o cosmos. Foi um grande pensador, ele e sua escola. Né? Então, passando dessa relação do mito para a filosofia, nós vamos ter basicamente esse tipo de encadeamento. Né? Você tem lá os mitos como elementos que explicam a realidade, você tem o mito como elementos que explicam humores, explicam a questão da existência humana. Isso vai dar um emprego muito, vai dar uma característica, vai empregar uma característica muito forte para a filosofia que vem depois, que vai se absorver disso e manter essas características, é claro, com essas ideias que passamos. Então, dos antigos, é claro que foi grosso modo, eu quis passar para vocês essa ideia, essas relações, então, de explicação da realidade. E aí eu vou dar um grande salto, né, um salto selecionado para a Idade Moderna, para falar do moderno, né? E hoje, nesse segundo momento, aí nós vamos dar o passo da filosofia para a ciência instrumental, para a ciência moderna. Lembrando que os filósofos eram os cientistas, né? A palavra cientista é moderna. O próprio Newton, que é um grande físico, escreve um livro chamado Princípios Matemáticos da Filosofia da Natureza, porque existia essa filosofia da physis, né? A filosofia do nomos, a filosofia da alma, que era uma divisão que já surge lá na Grécia Antiga. Mas só para chegar então nessa ideia do Descartes, o Descartes é um cara que vai ser um grande matemático, vai ser considerado por muitos o pai da filosofia moderna, e ele vai então ter a matemática como uma tese universalis, e ele vai ser muito importante em vários aspectos. Mas hoje aqui nós vamos falar apenas daquilo que ele fala lá nas Meditações Metafísicas, sobre a questão da existência e como eu posso ter certeza que eu existo e como posso ter certeza de que eu posso conhecer. Lembrando que René Descartes nasceu na França, na época o latim era a língua franca da ciência, então seu nome em latim era Renato Cartesius. Por isso que na matemática você já deve ter ouvido falar aí do Descartes como através do seu plano cartesiano. Renato Cartesius, plano cartesiano. Então, nas Meditações Metafísicas, o Descartes, que é um dos primeiros a escrever na sua própria língua, o francês, não quer mais escrever no latim, justamente porque ele vai escrever lá em 1626 um discurso sobre o método, e ele estava muito descontente, porque ele tinha estudado com as melhores mentes da Europa, e ele tinha aprendido não era válido, a matemática só era usada para construir pontes, era um saber muito nobre, então ele tenta refundar isso, né? Ele tenta romper para refundar. Isso é uma tradição. Na filosofia você rompe para tentar apresentar o novo. Mas a questão, então, nessa coisa, lembra lá do Platão, né? Se os sentidos me enganam, o que eu posso ter de certeza? Descartes vai usar a dúvida como método, a dúvida hiperbólica, e vai levar isso ao extremo. Ele vai duvidar de tudo. Né? Ele vai duvidar porque os sentidos me enganaram uma vez. Eu vejo lá, eu coloco uma colher dentro de um copo d'água, ela distorce, né? Eu vejo lá a lua, ela aparenta estar maior quando está surgindo no horizonte, isso é só ilusão de ótica.
eu vejo a Lua sempre está do mesmo tamanho, é o meu cérebro que a posiciona maior ou menor. Eu vejo que a realidade já me enganou, o sono já me enganou, eu já sonhei que estava em um lugar, mas eu acordo, eu estou ali no meu chambre, do lado da lareira, e enfim, no que eu posso acreditar? Será que eu existo? Será que todas as pessoas da minha volta não são atores que estão aqui para me enganar, como lá no Show de Truman, no filme? Será que é... percebo que eu estou misturando, né, coisas modernas com o que o Descartes falou. Será que de repente não existe um Deus maligno, um gênio maligno, e essa vida toda seja um sonho, que quando eu acorde eu descobri que eu apenas estava dormindo? Será que eu existo? Como é que eu posso ter essa certeza? Então o Descartes usa dessa dúvida total, essa dúvida radical hiperbólica, para duvidar de tudo, até da própria existência. E aí ele vai chegar a duas conclusões. A primeira é que ele não pode duvidar da própria dúvida em si, ele está duvidando. Para se duvidar, é preciso ser um ser pensante. E o pensamento pressupõe existência. Portanto, se eu penso, logo existo. Ok, eu existo, mas e se tudo isso for uma armação? O que não me engana nem dormindo? Olha, se eu sonhar que eu estou agora embarcando num avião para Dubai para disputar a partida de futebol e sou o melhor jogador do meu time, eu vou acordar muito frustrado sabendo que eu não sou um jogador de futebol, né? E nem tenho esse status de ser jogador de seleção. Mas se eu sonhar que 7 mais 5 são 12, tá? E eu acordar depois, eu vou saber que eu estava sonhando algo verdadeiro, certo? Porque no próprio sonho eu vou ter essa noção. A matemática não me engana nem dormindo. Ou eu posso ter certeza da matemática até mesmo dormindo. A matemática nunca vai me enganar. Eu posso confiar nela. Então, é a partir disso que, a partir desse conhecimento matemático, fundante, tal como no plano cartesiano, é que nós vamos ter uma ideia de uma nova ciência, né? Uma ideia de uma ciência embasada nessas variedades matemáticas. Por exemplo, um prédio agora é projetado num plano cartesiano e depois é colocado ali na realidade, ou seja, se ele der certo ali, matematicamente é porque também vai dar certo lá. E assim, então, Descartes tem certeza da sua própria existência, tem certeza da existência do real e tem um método seguro para se movimentar, né? Método de coordenadas cartesianas para se movimentar nessa realidade, não ser enganado e produzir conhecimentos válidos e produzir obras igualmente válidas e duradouras. Tá? Isso, grosso modo, então, é como Descartes resolve. E nós passamos junto com ele, Galileu, Bacon, né? E outros tantos. Aqui temos escolas racionalistas e escolas empiristas. No próximo encontro, para a gente não passar muito de uma hora nesse, nós vamos adentrar então no mundo do Tycho Brahe, nós vamos adentrar no mundo do Robert Hooke, nós vamos falar de Newton, de Galileu, vamos ver essa diferença entre empirismo e racionalismo, ou seja, como eu posso entender o real, se a fonte mais segura para conhecê-lo são os sentidos, ou se é o esforço puro da razão, e enfim, se a realidade existe em si, se eu posso ser cético em relação a isso. Nós vamos para o terceiro encontro, então, aonde nós temos essa transição e a filosofia gradativamente vai, então, indo para os caminhos do que virá a ser a química, do que virá a ser a física, do que virá a ser a biologia, virá a ser essa ciência moderna com a qual estamos acostumados e a qual produz esses elementos a cada dia, vacina, como webcam, como aplicativo ou como outras coisas mais. Então, nós vimos hoje como que de um lugar específico do planeta, lembrando que a filosofia grega ela tem esse caráter justamente porque ela está numa encruzilhada no centro do Mediterrâneo, eles eram grandes navegadores, mercadores, então ali confluía nessas cidades gregas todo tipo de pensamento, todo tipo de visão do mundo, né? O próprio Tales, lembre que vem lá da Mesopotâmia, vem dos astrônomos egípcios, as informações que ele precisou, ele não, fisicamente ele não teve idade de observar aí 5.000 anos de eclipses para ter um padrão matemático estabelecido. Então, nós chamamos de filosofia grega, mas as origens, pensem nos gregos assim como pessoas que pegaram material de construção de todos os lados,
da Fenícia, da Pérsia, da Babilônia, do Egito, dos Númidas, dos cartagineses, né, dos dácios, dos trácios e assim por diante, e pegaram esse material de construção e muito habilmente, de maneira muito engenhosa, construíram esse edifício filosófico que está em desenvolvimento ininterrupto até hoje. Né? Grande parte disso se deu então pelos gregos serem muito ricos através do comércio, né? Ter esse tempo necessário para esse pensamento mais refinado, e outra questão da forma de vida grega que contribuiu foi o fato dessa religião que possibilita isso, uma religião politeísta, onde você não tem um radicalismo, você pode se deslocar de uma cidade a outra e você já está sobre o guarda-chuva de outro deus, então isso também facilitou bastante, lembrando que numa religião monoteísta, como nós vamos ver na sequência, foi bem mais difícil para Galileu fazer isso, né? Tycho Brahe, que já estava no berço do protestantismo, facilitou. E, por fim, lembrem da democracia. Né? Tales, quando descobriu essa coisa do eclipse, ele não guardou para si, nem quis usar como fonte de controle, porque era próprio dos gregos essa ideia de compartilhar, essa ideia de discutir em grupo, essa ideia de discutir em público, né? Nos grandes passeios, grandes jardins, ou na praia, onde quer que fosse. Então, esses elementos foram primorosos, primordiais e decisivos para que a filosofia se originasse então ali no berço das cidades-estado gregas, tendo recebido contribuições de todos os lugares, sendo os gregos pessoas que recebiam os seus portos e pessoas que navegavam os portos da Europa e do mundo todo. Então, para essa segunda parte, fica por aqui, e no próximo encontro, então, nós vamos passar aí para a ciência moderna e vamos finalizar essa coisa para tentar explicar o que é a realidade, ou pelo menos o que provisoriamente hoje sabemos do que é a realidade. Um grande abraço aí e espero encontrá-los aí no momento da aula síncrona. Até mais!